E quanto aos auditivos? Bom, essa dica que eu dei para os visuais pode ser utilizada por todos. Eu disse inicialmente que ninguém é uma coisa só, mas os auditivos são aqueles que conseguem abstrair, conseguem comparar, compreender naquilo que escuta, naquilo que ouve. Então, a dependência é muito grande do professor na sala de aula. Dependência no sentido positivo, né? Ele indaga, ele perquire, ele compara, ele quer exemplificar para compreender na sala de aula. Ele é mais atuante porque ele necessita de, quando ouvir, surgindo a dúvida, ela vir a ser solucionada. Eu já vou confessar a vocês que eu já tentei, eu sou visual, já me identifiquei, a tocar um instrumento, tocar um violão. E às vezes eu não compreendia como é que uma pessoa conseguia pegar um tom de uma música só ouvindo. Eu achava aquilo o cúmulo, porque eu precisava de verificar onde estava o dedo, como eu ia tocar, a intensidade da força, onde ela estava. Aquele que é auditivo, ele tem essa sensibilidade. Então, para o estudo do exame de ordem, ele precisa de estar sempre acionando a sua audição. Então, eu tenho uma dica para vocês. Qual seria? A audiolegislação ou audiobook. Eu tenho um filho e ele é auditivo. O que eu fiz para otimizar a leitura dele? Ele pegava um livro de doutrina, ainda no ensino fundamental, e demorava 30, 40 dias. E às vezes fazia a leitura em voz alta, mas isso cansava. Eu comprei o audiobook, ele acompanhava a leitura e ouvia. É isso que você vai fazer. Você vai para audiolegislação. Então você vai ler o código e ouvir ao mesmo tempo. Mas isso não basta. Você quer gabaritar? Você quer gravar detalhes? Então vai uma dica. Grave a sua própria voz. Leia em voz alta. A Constituição, 250 artigos, são muitos. Não é tanto. Faz uma leitura em voz alta. Depois ouça a sua voz. Alguns nem a reconhecem, para ser bem sincero. Porque nós trabalhamos dois processos quando dá fala. Nós emitimos o som e nós estamos ouvindo o que nós estamos falando. Então, você acompanhar o texto escrito, a legislação, pelo som da sua voz, a identificação otimiza. Então, você tem duas alternativas. Se é um livro, a nossa apostila, é importante que você faça o que nós chamamos de leitura flutuante. Né? Me fez lembrar agora o Uwe Flick, que é um doutrinador que trabalha essa pesquisa científica. O que é leitura flutuante? Você vai ler em voz alta e colocar entre parênteses o conceito, um exemplo, a classificação. E depois você vai reproduzir só esse resumo que você fez. O seu forte não é a leitura silenciosa. Você não vai conseguir abstrair, você precisa do som. Você pode, inclusive, acompanhar com movimento. É a leitura, que também tem um pouco dos sinestésicos. É a leitura em movimento, de você andar, ler e gravar. Isso é importante. O audiobook vai otimizar sua leitura. Se você consegue ler 10 páginas, 15 páginas continuamente, o resto te cansa. E é provável que canse mesmo, porque você não é visual no seu processo predominante. No áudio legislação e no audiobook, você, no podcast, que é outro exemplo que você pode seguir, nós vamos acompanhar isso para você. Eu farei locuções que vai permitir você ter esse recurso. Você consegue o triplo de páginas. Lembre que nós estamos numa maratona. Não é numa corrida rústica de poucos quilômetros, é uma maratona. O nosso percurso não pode ser pesaroso, cansativo, extenuante, porque senão nós paramos durante o caminho. Nós temos que criar mecanismos eficientes, mas ao mesmo tempo confortáveis.